Já viu alguém se afastar de você, como se você nunca tivesse importado? Como se tudo que vocês construíram juntos fosse só um momento passageiro no mundo deles, enquanto era o seu universo inteiro? Eles seguem em frente sem esforço, como se substituir você fosse a decisão mais fácil que já tomaram. E aí você fica com os ecos do seu próprio esforço, do seu próprio amor, da sua própria presença, que agora parece um vazio. Você diz a si mesmo que não vai se importar, que não vai checar as redes sociais dela, que não vai reviver os momentos na sua cabeça. Mais tarde da noite, quando o silêncio fica mais pesado, as perguntas surgem. Eu não significava nada? Eu era tão fácil de esquecer? Se isso te parece familiar, respire fundo. Você não está destruído, você está se levantando agora. Você pode se sentir descartado, traído, até humilhado. Mas e se eu te dissesse que este momento, aquele que parece ser o seu pior, é na verdade o começo do seu maior retorno? Porque, não se engane, eles vão se arrepender de ter te substituído, não porque você vai implorar, não porque você vai perseguir, mas porque você se tornará alguém tão poderoso, tão intocável, que sua ausência se tornará a maior perda deles. Marco Aurélio disse uma vez: rejeite seu sentimento de ofensa, e a ofensa em si desaparecerá. Pense nisso. No momento em que você para de se ver como aquele que foi deixado para trás e começa a se ver como aquele que está seguindo em frente, a dor muda. Você muda. Você sai do papel de vítima e entra no papel de herói. Eles pensaram que poderiam ir embora e você desmoronaria. Mas, em vez disso, você se levanta não apenas para provar que eles estavam errados, mas para provar a si mesmo que nunca foi definido por eles. Imagine um rei cujo governante é traído. Os traidores vão embora, acreditando que podem construir algo melhor em outro lugar, esperando que o reino caia sem eles. Mas, em vez de lamentar, em vez de implorar para que eles voltem, o governante fortalece as muralhas, expande o império e prospera além do que qualquer um imaginava ser possível. Esse é você. Você não implora para as pessoas ficarem na sua vida. Você não persegue o que já escolheu ir embora. Você vai embora. Constrói. Evolui. E quando eles finalmente olharem para trás, esperando ver você em ruínas, tudo o que encontrarão é uma fortaleza inabalável na qual não podem mais entrar. E vamos deixar claro: não se trata de jogar jogos ou tentar manipulá-los para que sintam sua falta. Trata-se de desviar sua energia deles e voltar para você mesmo, porque neste momento, cada pensamento que você desperdiça com eles, cada conversa repetida, cada mensagem analisada em excesso, é poder que você está dando a eles. E por que eles deveriam receber isso? Eles fizeram a escolha deles. Agora é a sua vez de fazer a sua. Já basta. Recupera o teu poder. Podes pensar que eles estão em vantagem porque foram embora primeiro. Podes acreditar que o silêncio deles significa que estão mais felizes, que a indiferença deles significa que não se importam. Mas aqui está a verdade. Eles nunca vão admitir. As pessoas não substituem o que realmente valorizam. Elas podem encontrar alguém novo, podem fingir, mas no fundo vão comparar cada novo relacionamento com a profundidade do que você ofereceu. E um dia, nos seus momentos de silêncio, elas vão perceber a gravidade do que perderam. Não porque você disse, não porque você enviou uma mensagem desesperada, esperando que elas entendessem, mas porque você foi embora e nunca olhou para trás. Senna disse uma vez que quem é corajoso é livre, e nada é mais corajoso do que ir embora com a cabeça erguida, recusando-se a deixar que a decisão de outra pessoa defina o seu valor. Pense no fogo. Quando confinado, ele cintila, escurece, luta por ar. Mas quando tem espaço, ele ruge, consome, transforma tudo em seu caminho. Esse é o seu lado mais forte. O fogo ainda está por vir.
mas só se você deixar para trás as cinzas do que foi. Então, olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. Não eles, não a validação deles, não a atenção deles. Você e o que você fizer a seguir vão mantê-lo preso nessa dor ou impulsioná-lo para a melhor versão de si mesmo, porque a melhor vingança não é a raiva. Não são palavras e não é tentar deixá-los com inveja. É o sucesso, é a confiança. É entrar em uma sala tão radiante, tão intocável, que o arrependimento deles é imediato e inegável. Você não precisa deles para se sentir completo. Você nunca precisou. E no momento em que você aceitar isso, você se tornará algo que eles nunca poderão substituir. Então pare de esperar. A hora não é de se vingar, mas de melhorar. Não de perseguir, mas de se elevar, porque sua história não acabou. Ela está apenas começando. Afirmações não são só palavras. Elas são as sementes da sua transformação. Diz elas. Acredita nelas e vê como elas remodelam a sua realidade. Aqui está a sua afirmação. Eu sou insubstituível. Escreve essa afirmação nos comentários abaixo. Deixa o mundo saber que você está assumindo o seu poder. Se essa mensagem tocou você, clica no botão curtir e inscreve-se. Somos a Ping, dedicando nosso coração e energia para criar conteúdo que te ajude a crescer. Seu apoio significa tudo para nós. Sua ausência ecoará mais alto do que sua presença jamais ecoou. Chegará um dia em que eles ficarão sentados em silêncio, percorrendo conversas antigas, revisitando os momentos que antes ignoraram, procurando pela presença que não lhes pertence mais. Eles te substituíram, pensando que poderiam preencher seu espaço com alguém novo, alguém diferente, alguém melhor. Mas o que eles não perceberam, o que não conseguiram ver naquele momento, é que a tua ausência é muito mais alta do que a tua presença jamais foi. E quando eles perceberem isso, tu já estarás longe demais para te importar. As pessoas não percebem o peso de uma alma como a tua, até terem que carregar o vazio que tu deixaste para trás. É fácil não dar valor ao amor quando ele está sempre presente, consistente, esperando sem vacilar. Mas, no segundo em que ele se vai, o silêncio é ensurdecedor. Você era quem se importava, quem se preocupava, quem se esforçava quando eles não se importavam. Você era a luz na vida deles e eles nem percebiam. Mas a luz não implora para ser vista. Ela simplesmente desaparece e, de repente, tudo parece um pouco mais frio. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, e é aí que reside o seu poder. No momento em que você muda o foco deles para você, de esperar para ir embora, de questionar para conhecer o seu valor, você reescreve a história, porque o seu valor nunca esteve nas mãos deles. Ele sempre esteve nas suas. Imagine um músico que toca a mesma música todos os dias. No começo, eles adoram, depois se acostumam, depois começam a ignorar, achando que a melodia sempre estará lá. Mas um dia a música para, e no silêncio repentino, eles finalmente entendem o quanto aquela música significava. É assim que a tua ausência vai ser. Eles não apreciaram a música enquanto ela tocava, mas agora que ela se foi, vão procurá-la por toda parte e encontrarão apenas silêncio. E aqui está a verdade. Eles não vão admitir. Eles achavam que substituir você seria fácil. Eles acreditavam que poderiam encontrar outra pessoa, seguir em frente sem pensar duas vezes. Mas o tempo tem uma maneira cruel de revelar o que a gente dá como certo. Eles vão ver pedaços de você em todas as pessoas que encontrarem, mas ninguém vai carregar a sua presença, a sua essência, a sua profundidade. Eles vão perceber tarde demais que o que deixaram para trás não era apenas uma pessoa. Era uma força, uma experiência, uma energia que não pode ser duplicada. Então, não fiques zangado, não desperdices a tua energia com amargura,
com perseguições, com provar o teu valor a alguém que não conseguiu vê-lo em primeiro lugar. Em vez disso, levanta-te. Constrói-te em alguém tão intocável, tão magnético que eles sintam a tua ausência como uma ferida que nunca poderão curar quando finalmente olharem para trás, na esperança de encontrar a versão de ti que conheceram. Eles não vão reconhecer o que veem, porque tu terás te transformado em algo maior, algo que eles não podem mais alcançar. Tu não precisas deles para ser completo. Tu nunca precisaste. E no momento em que você perceber isso, você vai entender que nunca foi você quem perdeu algo que eles perderam. Porque perder alguém que ama profundamente, que se entrega por completo, que se mantém de pé, mesmo com o coração partido, é uma perda que permanece para sempre. Então, deixa que eles se arrependam, deixa que eles revivam os momentos, deixa que eles sintam o silêncio onde antes estava a sua voz. E você continua seguindo em frente. Continua construindo. Continua prosperando. A sua melhor vingança não é a raiva. É se tornar alguém que eles passarão a vida inteira sentindo falta. Aqui está a sua afirmação. Minha ausência é meu poder. Escreva essa afirmação nos comentários abaixo e assuma a sua força. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta o vídeo e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer lições que mudarão a sua vida. O seu apoio significa tudo para nós. Número 2. Eles partiram pensando que você era substituível, mas você era único. Eles partiram pensando que você era apenas mais um capítulo na história deles, fácil de fechar, fácil de substituir. Eles acreditaram que poderiam encontrar outra pessoa, alguém novo, alguém melhor. Mas o que eles não perceberam é que você não era apenas mais uma página no livro deles. Você era a história inteira. Eles passarão o resto da vida tentando reescrever, e um dia, quando menos esperarem, quando estiverem rindo de uma piada que não teve graça, quando buscarem conforto, mas encontrarem apenas vazio, eles se lembrarão de você, não porque você os lembrou, não porque você implorou para que eles vissem o seu valor, mas porque a sua ausência se tornou a única coisa que eles não puderam substituir. As lágrimas mais amargas derramadas sobre os túmulos são pelas palavras não ditas e pelos feitos não realizados. Não se trata de esperar que eles se arrependam. Não se trata de esperar que eles voltem. Trata-se de você finalmente se ver como você é. Uma força, não uma nota de rodapé. O tipo mais raro de pessoa, aquele que não existe apenas na vida de alguém, mas a muda. Eles pensavam que você era apenas um momento, mas logo perceberão que você foi uma vida inteira envolta em uma única alma. Imagine um artista que passa anos pintando uma obra-prima apenas para jogá-la fora por uma tela em branco, pensando que pode recriar a mesma magia. Ele pega o pincel com confiança. Ele consegue reproduzir o que antes era fácil, mas descobre que, não importa quantas pinceladas dê, nunca fica igual. As cores não se misturam direito, as linhas não ficam tão suaves, falta a alma. É isso que ele vai sentir quando tentar te substituir, porque o amor de verdade, não é algo que se pode cortar, colar e recriar. É uma impressão digital, única, irrepetível, insubstituível. E você era o tipo de amor que não acontece duas vezes. Eles podem tentar se convencer de que seguiram em frente, que estão mais felizes agora que deixaram você, foi a decisão certa. Podem até exibir alguém novo, na esperança de que você perceba, na esperança de que você se importe. Mas no fundo, no silêncio dos seus próprios pensamentos, eles vão se perguntar por que nada parece tão real quanto era com você. Eles vão comparar cada momento, cada conversa, cada toque, e é aí que o arrependimento vai se instalar, não de uma vez, mas pouco a pouco, como um quebra-cabeça. Eles não têm mais a peça final para completar, mas aqui está a verdade.
Você não precisa do arrependimento deles, não precisa da percepção deles, porque você nunca foi quem perdeu nada que eles eram. E no momento em que você parar de perseguir, no momento em que você parar de olhar para trás, no momento em que você voltar seu foco para dentro e começar a construir o tipo de vida que te faz sentir completo novamente, é nesse momento que você vence. Não porque você os derrotou, não porque você provou algo, mas porque você se tornou a pessoa que sempre foi destinado a ser sem eles. Pense em você como um diamante enterrado nas profundezas da terra. É preciso uma pressão imensa, escuridão e tempo para formar algo tão raro, tão valioso, mas uma vez descoberto, uma vez polido, ele se torna algo que ninguém, em sã consciência, jamais jogaria fora. Esse é você agora. Você está no processo de se tornar alguém que eles não podem ignorar, alguém que eles não podem esquecer, alguém que vai brilhar tanto que, quando eles finalmente perceberem o erro, será tarde demais para desfazer. Você não precisa deles para ser completo. Você nunca precisou. Eles foram embora pensando que poderiam substituir você. Deixe-os procurar. Deixe-os perseguir fantasmas, porque enquanto eles estiverem ocupados procurando algo que não existe, você estará lá fora, vivendo uma vida tão rica, tão gratificante, tão extraordinária, que quando eles finalmente acordarem para o peso do erro, perceberão que perderam algo que nunca poderão ter de volta. Então, mantenha-se firme, respire fundo. Deixe a dor alimentar o seu crescimento. O seu silêncio vai ecoar mais alto do que as palavras deles jamais poderiam. Você não precisa da aprovação deles, do pedido de desculpas ou do retorno deles. Você nunca foi substituível e agora é hora de provar isso, não para eles, mas para si mesmo. Aqui está a sua afirmação. Eu sou insubstituível. Escreva isso nos comentários abaixo. Deixe o mundo saber que você está assumindo seu poder. Se esta mensagem tocou você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos dedicando nosso coração e energia para criar conteúdo que ajude você a crescer. Seu apoio significa tudo para nós. Número 3. Uma vela não persegue aqueles que se afastam. Ela simplesmente para de aquecê-los. Você já acendeu uma vela em um quarto escuro, observando sua chama suave tremular, espalhando calor e luz? Agora imagina alguém apagando-a e indo embora, achando que pode reacendê-la quando quiser. Mas a verdade é que essa pessoa não percebe que, uma vez que a chama se apaga, o calor que ela proporcionava não vai mais chegar até ela. Tu és essa vela e aqueles que se afastaram. Eles achavam que tu irias esperar, que irias correr atrás, que continuarias queimando por eles, mesmo na ausência deles. Mas uma vela não segue quem vai embora. Ela simplesmente para de aquecê-los. É da natureza humana querer ser visto, valorizado, escolhido, e quando alguém de quem gostamos se afasta, quando deixa de se esforçar, quando nos substitui como se fôssemos apenas mais uma opção, o instinto é provar nosso valor, reacender a chama, persegui-los com nosso calor, na esperança de que reconheçam o que perderam. Mas deixa eu te perguntar, quando foi que perseguir alguém fez com que essa pessoa te valorizasse mais? Quando foi que correr atrás de alguém que já tinha ido embora trouxe essa pessoa de volta de uma forma que parecia real? Marco Aurélio disse uma vez que o valor de uma pessoa é medido pelo valor das coisas que ela valoriza. Se alguém escolheu ir embora, se viu a tua presença como substituível, isso diz mais sobre os valores dessa pessoa do que sobre o teu valor. Você não precisa provar nada. Você não precisa se esgotar tentando ser suficiente para alguém que não conseguiu ver sua luz. Porque a verdade é que o amor verdadeiro, a conexão verdadeira, não precisa ser perseguido, não precisa ser implorado. Ou existe ou não existe. Pense no sol. Ele brilha todos os dias, quer as pessoas apreciem ou não.
Alguns aproveitam seu calor, outros o consideram algo natural, e alguns, tolamente, vão embora, achando que a luz vai segui-los. Mas o sol não persegue ninguém. Ele simplesmente continua brilhando, e, eventualmente, aqueles que se afastaram de seu calor se encontrarão no frio, desejando ter ficado. O mesmo vale para você, se eles foram embora. Deixe-os sentir sua ausência. Deixe-os ir embora e experimentar como é a vida sem o calor da sua presença, do seu carinho, do seu amor. Quanto mais você persegue, mais eles te dão como garantido. Quanto mais você dá. Quando eles não dão nada em troca, mais eles acham que você sempre estará lá. Mas no momento em que você para de verdade e retira sua energia, é aí que eles sentem a perda. É aí que o arrependimento surge e eles entendem. Esse arrependimento não é instantâneo, não os atinge no momento em que vão embora. Não. No início, eles podem sentir alívio. Podem se sentir livres pensando que tomaram a decisão certa. Mas com o tempo, quando a novidade passa, quando percebem que ninguém mais traz o mesmo calor, a mesma profundidade, a mesma energia insubstituível que você trazia, é aí que eles entendem. É aí que eles começam a olhar para trás e se perguntar se cometeram um erro. Mas, nessa altura, você não estará lá à espera. Não será a vela que eles podem reacender quando lhes convém, porque você não é uma segunda escolha. Não é uma ideia de última hora. Você é o calor que eles vão sentir falta, a luz que vão procurar nos outros e nunca encontrarão. Você já gastou tempo suficiente a tentar provar o seu valor, energia suficiente a lutar por alguém que não estava disposto a lutar por você. É hora de dar um passo atrás, de parar de se queimar por alguém que foi embora, de voltar sua luz para dentro e deixá-la alimentar seu próprio crescimento, sua própria felicidade, seu próprio poder. Porque quando você fizer isso, você se tornará intocável. E é aí que eles vão se arrepender. Não porque você disse para eles, não porque você jogou jogos, mas porque eles finalmente verão o que perderam. Então, não persiga, não implore, não diminua sua luz tentando fazer com que eles notem. Em vez disso, fique de cabeça erguida como o sol. Brilhe como você foi feito para brilhar e deixe que eles percebam tarde demais que nunca deveriam ter ido embora. Aqui está a tua afirmação. Eu sou o calor que eles vão sentir falta. Escreve essa afirmação nos comentários abaixo e reivindica o teu poder. E se essa mensagem ressoou em ti, clica no botão curtir e inscreve-te. Estamos nos dedicando de coração para criar conteúdo que te ajude a crescer, reconstruir e entrar em contato com a tua verdadeira força. O teu apoio significa tudo para nós. E número 4. As almas mais fortes surgem das dores mais profundas. É estranho como as pessoas que mais amamos podem ser as que nos deixam destruídos um dia. Elas são o seu mundo, o riso delas, o toque delas, a presença delas, preenchendo cada canto da sua vida. E, então, sem aviso, elas se vão. Você fica olhando para o espaço vazio que elas costumavam preencher, imaginando como alguém que significava tudo para você pôde ir embora como se você não fosse nada. A dor é insuportável. A traição corta fundo e, por um momento, parece que você nunca vai se recuperar. Mas deixe-me dizer uma coisa. Esse não é o seu fim. Esse é o fogo que vai te transformar em algo imparável. Porque as almas mais fortes não vêm do amor fácil ou da felicidade sem esforço. Elas surgem das mais profundas mágoas. Sêneca disse uma vez: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo e o desgosto amoroso. É uma das dificuldades mais brutais, mais transformadoras que você vai enfrentar. Ela te força a encarar as partes mais cruas de si mesmo, as partes que amaram sem hesitar, as partes que mais doem
e as partes que agora parecem estar faltando. Mas, e se eu te dissesse que essa dor, essa perda devastadora, é exatamente o que vai te moldar na pessoa que você sempre foi destinado a ser? Porque enquanto eles pensavam que estavam te deixando para trás, na verdade, estavam te empurrando para a sua maior evolução. Imagina uma espada sendo forjada. Começa como um simples pedaço de metal, comum, sem graça. Mas então vem o fogo. A lâmina é lançada nas chamas mais quentes, martelada, incansavelmente, dobrada, moldada e afiada. Ela suporta uma pressão inimaginável e, ainda assim, a cada golpe fica mais forte, mais afiada, mais refinada. Esse é você. Essa dor é o seu fogo. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Isso está te moldando, está cortando as partes de você que se contentaram com menos do que você merece. Está te forçando a se tornar alguém que não implora mais para ser escolhido, mas que, em vez disso, se mantém tão confiante em seu valor que se torna a escolha. E aqui está a verdade. Eles não vão te dizer. Eles vão se arrepender de ter te substituído, não porque você está esperando que eles vejam o seu valor, mas porque você está prestes a se tornar alguém que eles nunca mais poderão ter. A pessoa que eles deixaram para trás se foi. Em seu lugar está alguém mais sábio, mais forte e inabalável. E quando eles olharem para trás, procurando pela versão de você que eles tiveram um dia, tudo o que encontrarão é uma lembrança distante do que jogaram fora. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e você encontrará força. E é aí que reside seu verdadeiro poder. Não em esperar que eles voltem, não em buscar a aprovação deles, mas em dominar a si mesmo. Porque a melhor maneira de fazê-los se arrependerem de terem ido embora não é através da raiva, nem da vingança, mas através da sua transformação. Você não precisa implorar para que eles vejam o seu valor. Você precisa lembrar disso a si mesmo. Primeiro, pense em uma fênix. Ela não apenas revive o fogo. Ela renasce dele, ressurgindo das cinzas, mais forte e poderosa do que antes. É exatamente isso que você está fazendo. Eles pensaram que te deixaram em ruínas, mas, em vez disso, prepararam o terreno para a sua ascensão. Cada momento que eles deram como garantido, cada pedacinho de amor que não souberam apreciar, um dia vai assombrá-los. Mas, nessa altura, você estará muito à frente para que eles possam alcançá-lo novamente. Então, pare de se concentrar neles. Pare de reviver as memórias. Pare de se perguntar se eles pensam em você. Em vez disso, mude seu foco para algo maior. Construa-se com tanta determinação que, quando eles te virem novamente, não se arrependam apenas de terem ido embora. Eles não vão acreditar que tiveram a audácia de te deixar ir. Deixe a dor alimentar seu crescimento. Deixe a dor do coração aguçar sua força, porque as almas mais fortes não nascem do conforto. Elas são criadas no fogo da perda. Agora, respire fundo e declare esta verdade: eu não estou quebrado, estou me levantando. Escreve isso nos comentários abaixo. Deixe ao mundo saber que você está assumindo seu poder. E se essa mensagem tocou você, se você sente esse fogo acendendo dentro de você, curte esse vídeo e inscreve-se. Estamos aqui para lembrar você do seu valor, para te dar as ferramentas para se levantar e para garantir que nenhuma decepção amorosa tenha o poder de te quebrar novamente. Sua volta começa agora. Número 5. Eles achavam que você ficaria esperando, mas você está indo embora com poder. Eles achavam que você ficaria esperando. Eles achavam que você ficaria nas sombras, checando seu celular, analisando demais a última mensagem deles, se agarrando a uma esperança que nunca foi sua. Eles achavam que você ficaria congelado no tempo, vendo a vida deles seguir em frente enquanto a sua ficava parada. Mas eles estavam errados, porque enquanto eles iam embora, achando que tinham o poder, você já estava recuperando o seu.
Eles esperavam voltar um dia e te encontrar exatamente onde te deixaram, disposta, esperando, desejando. Em vez disso, eles vão encontrar uma versão de você que não podem mais alcançar. Epicteto disse uma vez: quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Esse momento é agora. Você não é uma opção, esperando para ser escolhido. Você não é uma conveniência para ser pegado e jogado fora quando eles quiserem. Eles achavam que podiam substituir você, mas o que eles não entenderam é que você nunca foi alguém que pudesse ser substituído. Você era a força insubstituível, a presença rara, a luz que eles não davam valor. E quando eles finalmente perceberem isso, quando rolarem pelas mensagens antigas, quando virem sua ausência como um espaço vazio em um quarto que antes era familiar, quando ouvirem seu nome e o coração deles afundar, é aí que o arrependimento vai bater. Não porque você esperou, mas porque você foi embora com poder. Pense em um pássaro enjaulado. Por muito tempo, ele acredita que as mãos que o alimentam são sua única fonte de sobrevivência. Ele hesita em sair porque a gaiola parece segura, familiar. Mas um dia, a porta fica aberta e, em vez de esperar, em vez de olhar para trás, o pássaro abre as asas e voa. Esse pássaro és tu. Não mais preso às promessas vazias, não mais confinado pela ilusão de que eles eram a única fonte da sua felicidade. Agora você está voando e eles vão olhar para cima, atônitos, percebendo que nunca foram o seu céu. Eles eram apenas a gaiola da qual você cresceu. Eles podem ter pensado que deixar você para trás era uma decisão fácil, que você sempre seria uma opção, esperando nos bastidores. Mas o que eles não levaram em conta foi a sua força. Eles não esperavam que você se reconstruísse. Eles não esperavam que você redescobrisse seu valor. Eles não esperavam que você se tornasse alguém que não precisa mais da aprovação, da atenção ou da presença deles. E esse é o momento em que eles vão se arrepender de tudo. Não quando você implorar, não quando você correr atrás, mas quando eles finalmente perceberem que você os superou em todos os sentidos. Sêneca disse uma vez: não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito dele. E desperdiçar tempo com alguém que não soube ver o seu valor é a última coisa que você fará. Enquanto eles estavam ocupados tentando substituí-lo, você estava ocupado, se tornando alguém que eles nunca mais poderão ter. E essa é a beleza disso. O arrependimento que eles sentirão não é apenas por terem perdido você. É sobre perder a versão de você com quem eles poderiam ter crescido, aquele que os amava profundamente, aquele que lhes deu chances que eles não mereciam. Essa versão de você não existe mais. Você evoluiu. Você entrou em um novo capítulo onde eles são apenas uma lição, não uma presença persistente. Imagine uma tempestade. Quando ela chega, ela chama a atenção. Ela sacode o mundo. Ela remodela paisagens. Ela não deixa nada inalterado. Mas, uma vez que passa, o ar fica mais limpo, o céu fica mais claro e o mundo segue em frente mais forte do que antes. É isso que acontece quando você para de esperar. Você não apenas segue em frente, você se transforma. E quando eles finalmente olharem para trás, esperando ver a pessoa que deixaram para trás, eles vão perceber que você é algo muito maior do que eles jamais imaginaram. Este é o seu momento de recuperar tudo. Eles não definem você. Você é que define. Eles foram embora, mas você ainda está de pé, e não apenas de pé. Você está prosperando. Você não precisa deles para ser completo. Os fogos mais fortes criam as chamas mais brilhantes, e essa dor é apenas combustível. Toda vez que você se levanta, toda vez que escolhe a si mesmo, toda vez que segue em frente sem olhar para trás, você recupera o poder que eles pensavam ter tirado de você. Afirme isso agora. Eu nunca estive esperando. Eu estava me levantando.
Escreva isso nos comentários e deixe o mundo saber que você está assumindo seu poder. Se essa mensagem ressoou em você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer lições que não apenas inspiram, mas transformam. Seu apoio significa tudo e juntos nós nos levantamos. Número 6. As pessoas certas não vão embora e as erradas sempre se arrependem. Você já percebeu como as pessoas que realmente te valorizam parecem nunca desistir, enquanto as que vão embora sempre voltam tarde demais, cheias de arrependimento? É quase como uma reviravolta cruel do destino. Elas achavam que podiam te substituir, que podiam encontrar outra pessoa para preencher o espaço que você deixou. Mas o tempo tem um jeito de revelar a verdade. Um dia, elas vão ficar sentadas em silêncio, relembrando o passado, percebendo que, por mais que tentem, não conseguem reproduzir o que tinham com você. E nessa hora, você já estará longe, prosperando de uma forma que elas nunca imaginaram. Marco Aurélio disse uma vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. No momento, seus pensamentos podem estar consumidos pela dor, pelas perguntas, pela saudade da ausência deles. Mas e se você redirecionasse essa energia? E se, em vez de se perguntar por que eles foram embora, você se lembrasse de que as pessoas certas, aquelas que realmente veem o seu valor, nunca vão embora? O amor não é algo que desaparece quando é testado. É algo que se aprofunda. E se alguém foi capaz de te substituir tão facilmente, isso não é um reflexo do teu valor. É um reflexo da incapacidade deles de reconhecê-lo. Imagina um escultor trabalhando em uma obra-prima. Cada detalhe, cada curva, cada ângulo é moldado com intenção. É um processo de paciência, habilidade e cuidado profundo. Agora imagine alguém se aproximando desse escultor e dizendo: esquece isso, joga um pouco de argila e faz algo novo. É assim que é. Quando alguém acha que pode te substituir, está escolhendo algo fácil, algo conveniente, algo sem profundidade. Mas a verdadeira arte, a verdadeira conexão, não podem ser substituídas por algo superficial. Eventualmente, eles vão perceber que o que perderam foi algo único, que não precisa ser perseguido, não precisa ser implorado. Sua ausência por si só é suficiente, porque enquanto eles estiverem ocupados, procurando por um sentimento que só existia com você, você estará construindo uma vida que os fará desejar nunca terem te deixado ir. Eles foram embora acreditando que tinham controle, que estavam tomando a decisão certa. Mas a verdade, os errados sempre se arrependem de deixar a pessoa certa. É uma verdade universal, uma realidade inabalável. Pensa nisso. Você já olhou para um relacionamento passado e percebeu o quanto você era melhor do que a forma como te tratavam? Você já viu alguém do seu passado, de repente, assistindo suas histórias, curtindo suas postagens, tentando dar pequenos passos, como se nunca tivesse te dado valor? Isso é arrependimento em ação. É ele aceitando o fato de que pensava que poderia substituir algo que nunca deveria ser substituído. Sêneca escreveu uma vez: é verdade, a felicidade é aproveitar o presente sem depender ansiosamente do futuro. Essa é a tua resposta. O teu poder está em seguir em frente, não em esperar que eles vejam o teu valor, não em esperar que eles se arrependam, mas em saber que eles inevitavelmente se arrependerão. E quando isso acontecer, tu estarás tão focado no teu próprio crescimento que não vais te importar. Tu não és uma segunda opção. Tu não és uma ideia de última hora. Você é o tipo raro de pessoa que as pessoas passam a vida procurando. E se elas foram tolas o suficiente para ir embora, deixe-as ir. Não bloqueie o caminho delas. Não tente fazê-las ficar, porque um dia elas vão olhar para trás e se arrepender de cada momento em que não se agarraram mais a você. Olhe no espelho. Esse é o seu maior aliado. Não são elas.
Não é a validação delas. Não são os arrependimentos delas. Você e a melhor parte. O futuro que te espera é maior do que qualquer coisa que você deixou para trás. Aqui está a sua afirmação. As pessoas certas ficam. As erradas sempre se arrependem, deixando-me escrever isso nos comentários abaixo e reivindicar isso. Deixe que isso seja um lembrete de que você é insubstituível. E se esta mensagem ressoou em você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer conteúdo para você. Isso te dá força para se levantar, se curar e entrar na força imparável que você é. Sua história não acabou. Está apenas começando. Número 7. Sua melhor vingança não é a raiva. É se tornar alguém que eles não podem mais alcançar. Você já percebeu como as pessoas que te deixam para trás sempre parecem esperar que a porta fique aberta? Elas vão embora convencidas de que você estará lá esperando, sofrendo, esperando. Elas substituem você como se você fosse apenas mais uma opção, presumindo que você vai quebrar sob o peso da ausência delas. Mas e se, em vez de quebrar, você se tornasse algo que eles nunca mais poderiam alcançar? E se, em vez de raiva, em vez de provar algo, você simplesmente se elevasse tão alto que quando eles se virassem, você estivesse intocável? A melhor vingança não é a raiva, é a transformação. É se tornar alguém tão confiante, tão realizado, tão completamente fora do alcance deles, que eles ficam com nada além de arrependimento. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou o dano. Isso significa sem amargura, sem ressentimento. Apenas um crescimento inegável, porque nada perturba mais as pessoas que te subestimaram do que perceber que nunca mais poderão ter acesso a você. Pense em uma ponte. Quando alguém vai embora, assume que a ponte entre vocês sempre estará lá, pronta para que eles possam voltar quando quiserem. Mas você não se limita a queimar essa ponte. Você constrói um reino totalmente novo do outro lado. Um reino onde você prospera, onde seu valor não está em discussão, onde eles não passam de uma lembrança distante. E quando percebem o que perderam, a distância é grande demais. O caminho se foi e você já está muito à frente. Eles achavam que você iria persegui-los, que lutaria por um lugar na vida deles. Mas a verdade é esta: as pessoas que não veem o seu valor não merecem a sua energia. Eles fizeram a escolha deles e agora é hora de você fazer a sua. Você pode ficar preso ao passado, revivendo conversas antigas, analisando demais as ações deles, ou você pode assumir o seu poder e deixá-los para trás, no único lugar onde eles merecem estar. No seu passado, na pessoa com quem eles te substituíram. Isso não é da tua conta. Os jogos que eles jogaram, esse fardo não é mais teu. O que importa agora és tu, a tua cura, o teu crescimento, a tua evolução para alguém que eles nunca poderiam sonhar em substituir novamente, porque um dia eles vão olhar para trás, não com orgulho, mas com arrependimento. Eles vão percorrer mensagens antigas, perguntando-se por que te deixaram ir. Eles vão ouvir o teu nome e sentir a dor do que tiveram um dia, mas nunca mais poderão ter. E, nessa altura, tu estarás tão à frente que o arrependimento deles nem importará. A dor é combustível. Usa-a. Aproveita cada momento de dúvida, cada lágrima que derramaste e transforma-os em algo inabalável. Transforma-os em disciplina, em confiança, numa versão de ti mesmo que impõe respeito sem dizer uma palavra. Deixa o teu silêncio ser mais alto do que as desculpas deles. Deixa o teu sucesso ser a resposta que eles nunca esperavam, porque enquanto estavam ocupados procurando algo novo, tu estavas te tornando alguém insubstituível. Tu não precisas de vingança, tu precisas de evolução. Tu não precisas provar que eles estão errados. Tu precisas provar que estás certo, porque quando tu te ergueres, quando tu realmente assumires o teu poder, sem pedir desculpas, eles não vão apenas se arrepender de terem ido embora.
Eles vão se arrepender de terem pensado que poderiam te afirmar. Estou me elevando tão alto que aqueles que me deixaram para trás nunca mais poderão me alcançar. Escreva isso nos comentários abaixo e declare sua transformação. Se esta mensagem tocou você, clique no botão curtir e inscreva-se. Estamos trabalhando duro para trazer lições que alimentem seu crescimento. Seu apoio significa muito para nós. Vamos nos elevar juntos.